I'm a phoenix in the water, a fish that's learned to fly. And I've always been taught that feathers are meant for the sky. So I'm wishing. Bom dia, sou a professora Rosiane, professora da Escola Caixinha do Saber e professora de História. Hoje nós vamos conhecer um movimento chamado Renascimento, Renascimento artístico e cultural. Bem, nós observamos que hoje as pessoas, tudo que vão fazer, elas gostam de postar nas redes sociais. O que estão comendo, as roupas que estão usando, os lugares em que se viaja. Essas atitudes, ela vai levar ao lado individual, ela vai revelar o individualismo do ser humano. Esse comportamento, ele é bem recente na história da humanidade e teve a sua origem no século XV, com o surgimento de um movimento conhecido como humanista. Nesta unidade, nós vamos estudar outros processos para compreender como o mundo ocidental mudou a Idade Média, quando era eminentemente um mundo rural, religioso, para a Idade Moderna, com a descoberta da cultura e da ciência e com o surgimento de novas religiões e políticas. Então, nesse contexto, nós vamos ver o quê? O processo em que as pessoas elas começam a deixar de viver naquele mundo rural, aquela forma simples, e eles começam a inovar, a buscar novas técnicas e melhorar a sua qualidade de vida. Nós temos aí a unidade 1, o Renascimento artístico e cultural. Peguem o livro de vocês, na página 408, vocês podem estar utilizando o sistema número 2. Vocês vão colocar na página 408, nós iremos trabalhar até a página 421. Bem, transformações na produção de bens e serviços. No final da Idade Média, as transformações na produção agrícola, eles vão mudar a forma de produção camponesa medieval, que vai passar pouco a pouco de uma economia de subsistência para uma agricultura aberta, ou seja, uma agricultura comercial. E tudo isso vai ajudar ou permitir que os camponeses eles deixem as condições de servo, lembra lá do feudalismo? Então eles vão deixar as suas condições de servo e se tornar trabalhadores livres, que arrecadavam uma parcela da terra do Senhor e pagavam em espécie, o aluguel. Essas pessoas eram chamadas de colonos. Uma outra transformação que nós vamos observar é o aumento da população. Consequentemente, a procura de itens variados, ou seja, vai haver mais uma produção e um consumo de roupas, sapatos, tecidos, joias, ferramentas e alimentos. Bom, o Renascimento ele foi um movimento científico e cultural que nasceu na Itália, lá no século XIV, e se estendeu com variações por outras regiões da Europa, até o final do século XVI. É bom ressaltar e vale a pena destacar que neste período vai ocorrer uma passagem muito importante, que é a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Esse movimento ele ficou conhecido como Renascimento, porque os seus protagonistas eles pretendiam partir dos ideais da cultura grego-romana para fundar um novo mundo. Eles tinham essa ideologia. Nós precisamos mudar, nós precisamos trazer o novo para o nosso meio. O período em que os gregos e romanos viveram foi considerado pelos renascentistas como época de ouro, uma época de ouro da humanidade, uma época de glamour, uma época de inovações. E dentro deste contexto nós vamos ter aí a arte, esculturas, o latim, uma arquitetura nova e vários filósofos vão surgir nesse período.
Esse movimento, ele também está relacionado ao fortalecimento da burguesia nas cidades medievais. Nesse novo mundo urbano, os ideais medievais, eles não se adequavam. Os valores burgueses que consagravam o lucro e o sucesso individual. Nós vamos ter aí o que antes era o campesinato, uma vida campestre, ou seja, as pessoas elas sobreviviam do campo, estava voltado ali só naquela questão do consumo próprio. Com a questão do feudalismo cair, vai haver um fortalecimento de quem? Da burguesia. Então, em várias cidades, a urbanização ela vai aumentar. E as ideias medievais ultrapassadas, elas não vão se adequar a essa mudança. Então, o que vai acontecer? Valores burgueses que buscava só o lucro é que vai expandir, é que vai crescer. Ou seja, o sucesso individual. Nós vamos ter aí uma elevação do eu humano. Os homens, neste novo modelo, eles não negavam a existência de Deus, tá? Mas eles colocavam em primeiro plano os interesses terrestres. Daí nós vamos surgir com o humanismo. Vai se destacar aí uma forma de pensamento humanista, que foi um movimento intelectual do Renascimento, movimento surgido na Europa, mas precisamente na Itália, onde colocava o ser humano como centro de todas as coisas existentes no universo. As características do Renascimento. Nós vamos ter aí o antropocentrismo. O ser humano ele passa a ser visto como o centro do universo, negando o teocentrismo, característico do período medieval. Vamos lá. O que era o teocentrismo? Era quando Deus era colocado no centro de tudo. Vocês lembram lá que nós trabalhamos a questão do feudalismo, onde se obedecia às determinações da igreja. Então, neste período medieval, nós vamos ter aí o centro de tudo, que é Deus. Já no antropocentrismo, que vai surgir no Renascimento, o ser humano é que vai estar no centro do universo. Nós vamos ter também a questão da valorização, que é o individualismo, valorização da capacidade de criação e um espírito de competição. Nós teremos também racionalismo, que é a autonomia da razão, sobreposição da ciência, experimentalismo, sobre a fé, os dogmas. Nós vamos ter aí no racionalismo a questão da elevação, da valorização da ciência, através de experiências. Lembrando que a igreja ela não é colocada de lado, mas ela não vai se adequar completamente a esses novos pensamentos. O naturalismo. A preocupação em retratar fielmente os homens e animais nas artes. As pinturas agora nesse período, elas vão passar a se colocar o homem. As técnicas de pintura, elas vão utilizar o corpo humano nesse momento. Ou seja, tal fato levou a um maior conhecimento do corpo humano, a anatomia. Heliocentrismo. O Sol era visto como o centro do universo, contrariando a concepção geocêntrica de Ptolomeu. Ptolomeu dizia que a Terra era o centro de tudo. Já no heliocentrismo, não. Vai se observar que o centro do universo era o Sol. Algumas dessas descobertas, por questionarem os dogmas da Igreja Católica, elas foram violentamente combatidas pelas instituições. Porque mesmo a Igreja
não saindo completamente de cena, mas ela tinha uma certa autoridade. É o que eu falei para vocês. A Igreja Católica, ela não vai desaparecer completamente, mas ela vai ser deixada um pouquinho de lado, né? Mas com essas novas descobertas, se questionam os dogmas da Igreja. Então, quem ainda acreditava no que a Igreja pregava, vai combater violentamente esses pensamentos. Um dos fatores que ajudou a divulgação dessas ideias foi a criação da imprensa. Tipos móveis metálicos, tá, que foi construído pelo alemão João Gutenberg, ele vai passar a divulgar essas novas ideias. O que antes era escrito à mão, lentamente, vai passar a ter uma impressão rápida e vai se divulgar, vai se propagar esses pensamentos. É através da criação dessa imprensa, desse móvel, em que nós vamos ter também o aumento desse conhecimento. Nesse período, ocorreu o surgimento de novas ciências, fato impulsado também pelo movimento das grandes navegações. É nesse período que o homem ele sai daquele seu mundinho fechado e as grandes navegações vão ajudar ele a conhecer o que está fora daquele ciclo que ele vivia, daquele modo de vida campesinato, daquele modo de vida fechado. Então, vai se ter uma maior noção da grandiosidade do nosso planeta. A arte no Renascimento. Foi comum a prática do mecenato, os mecenas, que eram as pessoas que tinham dinheiro nesse período, tá? Eram patrocinadores, eram burgueses, príncipes e papas, que eles vão, de certa forma, ajudar e impulsionar economicamente as artes. Os mecenas, eles financiavam e protegiam as artes e os artistas. Entre as famílias de burgueses mais ricas de Florença, destacavam os Médici, que acabaram por controlar o governo da cidade e tornaram-se mecenas generosos, que ajudavam esses artistas que estavam buscando divulgar o seu trabalho, que estavam querendo mostrar ao mundo uma nova forma de arte, uma nova forma de compreender o homem como o centro de tudo. Os artistas procuravam recriar a realidade e destacar a natureza através de pinturas e obras. Nós temos aí uma tela Madonna, que é do grande pintor Rafael. Os artistas eles desenvolveram estudos para expressar o ser humano. Nós temos aí uma escultura de Michelangelo. A Virgem e o Menino, de João Batista, de Botticelli. Desenvolveram a técnica da perspectiva para possibilitar a sensação de profundidade e volume. Assim, nós temos o realismo. A imagem da Escola de Atenas, de Rafael. A valorização do mundo terreno e natural levou os artistas a retomar, na edificação dos palácios e das igrejas, as linhas retas, colunas e os arcos das contrições grego-romana. Nós temos aí a imagem da Cúpula de São Pedro, de Michelangelo. As fases do Renascimento. Costuma-se dividir o Renascimento em 3 grandes fases: Trecentro, Quatrocentro e Quintocentro. O Trecentro, que vai surgir no século XIV, é considerado um período de transição do estilo gótico
para a cultura renascentista. O Quattrocento, durante o Quattrocento, no século XV, o movimento ele espalha-se pela Península Itálica, atingindo seu auge. Nesse período, destacam-se vários artistas, como vocês podem ver aí. Durante o Quinto-centro, no século XVI, o Renascimento torna-se um movimento universal europeu, tendo, no entanto, iniciado sua decadência e considerado a época de ouro do Renascimento. Entre os artistas, e aí vão se destacar Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. Ao lado nós temos algumas imagens, algumas obras deles: a Lamentação, de Giotto, O Nascimento de Vênus, de Botticelli, e a Santa Ceia, de Leonardo da Vinci. As fases de alguns dos principais artistas do Renascimento. Como vimos, o movimento renascentista pode se diferenciar em 3 etapas do Renascimento. A primeira, o Trecentro, no século XIV, é considerada uma fase de transição do estilo gótico medieval para o estilo renascentista. O berço desse renascimento, o berço do renascentismo, é a Itália. Nesse período, a Itália era organizada em cidades e estados independentes. Vai se destacar Florença. Nós temos aí uma outra imagem belíssima, visão lateral da Basílica de Santa Maria del Fiore, na Arquidiocese da Igreja Católica Roma de Florença. Representação clássica do estilo arquitetônico renascentista. A segunda fase, o Quattrocento, no século XV, vista como a maturidade do Renascimento. Teve como centro a cidade de Florença. Nesse século, Florença era governada pelos Médici. Lembra lá como eu falei? Uma poderosa família de banqueiros mecenas. Neste período, destacavam-se os artistas Botticelli, Donatello e Brunelleschi. Temos aí o que provavelmente é o autorretrato de Botticelli em uma de suas obras. Sandro Botticelli, 1445 a 1510, foi um célebre pintor italiano da escola florentina do Renascimento. Essa tela é a Primavera, de 1478. Nascimento de Vênus, 1483. Donatello, 1386 a 1466. Foi um importante escultor italiano, trabalhou em Florença e outras cidades italianas, recorrendo a várias técnicas materiais. Filippo Brunelleschi, de 1377 a 1446, foi um importante arquiteto renascentista. Começou a vida como ouvires e foi pioneiro desta arte. Nós
Temos aí uma vista lateral de domo, como a cúpula e a torre do sino. O Quinto Centro, no século XVI, centrou-se na cidade de Roma. Os papas desse período embelezaram a cidade, encomendando novas construções. Entre as mais importantes obras está a Basílica de São Pedro. Basílica de São Pedro, que é vista da Praça de São Pedro, Vaticano. Michelangelo, 1475 a 1564. Foi um pintor, escultor, poeta e arquiteto renascentista. Ele era italiano. Escultura de Pietà, 1498. Davi, 1501 a 1504. Davi é uma das esculturas mais famosas do artista renascentista. O trabalho retrata o herói bíblico com realismo, impressionante, sendo considerada uma das mais importantes obras do Renascimento e do próprio autor. A escultura atualmente encontra-se em Florença, na Itália, cidade que originalmente encomendou a obra. A Criação de Adão, Capela Sistina, 1511. Rafael Sanzio, 1483 a 1520. Foi um mestre da pintura e da arquitetura da Escola de Florença, durante o Renascimento italiano, celebrado pela perfeição e suavidade de suas obras. A Escola de Atenas é uma das mais famosas na pintura de Rafael e apresenta a Academia de Platão. Nós temos aí a representação de cada ator que faz parte dessa tela. Rafael ele vai se inspirar em pintar o rosto dos diferentes filósofos gregos. Ele vai homenagear as pessoas desse tempo. As Três Graças, 1503 a 1504. Retrato de Madalena Doni, 1506. Leonardo de Ser Piero da Vinci, 1452 a 1519. Foi um italiano, uma das figuras mais importantes do Renascimento, que se destacou como cientista matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. É ainda conhecido como precursor da avaliação e da balística. Leonardo frequentemente foi descrito como o arquetipo de um homem renascentista. Suas obras, nós temos aí a Anunciação, 1472 a 1475, Mona Lisa,
1503 a 1507. Dama do Arminho, 1485 a 1490. O Renascimento se expandiu a partir da Itália para outros países da Europa. Um dos fatores que contribuíram para a divulgação das obras renascentistas foi o aperfeiçoamento da imprensa na Europa em meados do século XV. Existiram grandes artistas renascentistas em países como Portugal, Espanha, Inglaterra e Holanda. Johann Gutenberg, o inventor alemão que nós falamos no início, que se transformou famoso pela sua contribuição para a tecnologia da impressão e tipografia. Dentre os Portugal, capa da primeira edição de Os Lusíadas, 1572. Nós temos aí Facsimile, a primeira edição de Don Quixote, 1605. Inglaterra. Como pintores, cabe destacar também os trabalhos de Rembrandt, Jan van Eyck. Rembrandt foi um pintor dos mais talentosos pintores renascentistas dos Países Baixos, que atualmente é a Bélgica e a Holanda. Na sua famosa tela, Lição de Anatomia, registra a importância da experiência para a aquisição do conhecimento. Isso aí é um autorretrato dele, 1642. A Lição de Anatomia, do Dr. Tupi, 1632. Jan van Eyck foi um pintor flamengo do século XV. Fundou o estilo pictório, influenciado em muito renascimento nórdico. Como tal, é visto como o mais importante artista flamengo. Era a assinatura dele. Nós temos também no nosso material esse quadro aí. É o Casal Arnolfin. É um dos mais famosos quadros desse pintor. E ele é um quadro realista. O Homem do Turbante Vermelho também é uma obra dele. Tem aí alguns sites que vocês podem estar acessando para verificar certinho as obras, ok? Fiquem em casa, por favor.